Eu terminei de escrever um livro essa madrugada sobre disciplinas espirituais. Eu falava com a editora hoje durante o dia sobre esse material e eu quero muito falar com você a respeito desse assunto hoje aqui. É um livro de 22 capítulos e a gente fala de várias disciplinas espirituais, desde o jejum, da consagração, da santidade, da comunhão, da vigilância espiritual, da meditação cristã, mas também a gente fala sobre a oração, a importância da oração, porque a oração é uma disciplina espiritual. A oração é uma disciplina espiritual. Eu quero muito refletir com você hoje, antes da gente orar juntos aqui, sobre o propósito da oração, sobre o poder da oração, sobre o porquê que nós oramos, ou para que nós oramos, qual é o sentido de você fazer aquilo que você faz. Então quero muito refletir com você sobre este assunto que é muito importante, que é fundamental para a nossa fé. Em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 21, eu quero ler com você, Provérbios, capítulo 19, no versículo de número 21, o texto sagrado diz assim: o ser humano, ele pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Também quero ler nessa tradução: muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. O propósito do Senhor é que permanecerá. Feche os olhos por um instante. Pai, nós queremos muito ouvir a sua voz, queremos muito que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui para fluir, para se mover, para trabalhar de forma tão poderosa em nosso meio, como o Senhor sempre faz. Espírito Santo, sua presença é real, é palpável, é evidente neste lugar, e nós queremos isso, queremos viver isso, esse desfrutar da sua presença. Muito obrigado por esse privilégio, Pai, de sermos corpo, de sermos igreja, membros uns dos outros, e de nesse momento ouvirmos a sua poderosa palavra. Como Pedro ensinou, crescei, e crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que não venhamos perecer pela falta de conhecimento, como a sua palavra também ensina, mas que sejamos, Pai, aqueles que são realmente livres pela verdade da palavra de Deus, libertos pela palavra de Deus, curados pela palavra de Deus, restaurados pela palavra de Deus, transformados pela palavra de Deus. Que assim seja, e se você crê, diga amém. Eu quero muito que você entenda isso. O propósito de Deus é mais importante que qualquer plano que você possa fazer para a sua própria vida. O propósito de Deus é que prevalecerá, é que permanecerá. O propósito perfeito de Deus. Entender o propósito da sua vida é fundamental, porque uma vida sem propósito é uma vida vazia, é uma vida sem graça, é uma vida sem sentido. O nosso propósito nós vamos descobrir no Senhor, e é o Senhor quem revela para nós este propósito. Diz a Bíblia, em João capítulo 15, versículo 16, e em Jeremias capítulo 1, versículo 5, que foi Ele quem escolheu você. Não foi você quem escolheu a Deus. E o texto diz: Ele te escolheu, João capítulo 15, versículo 16, para que você possa dar muito fruto. Jeremias 1, 5, e Ele te escolheu antes
da madre, antes do ventre. Isso fala sobre um plano de Deus, antes de você ser formado, a vontade perfeita do Senhor. E qual que é o plano de Deus? Paulo fala para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 10. Ele diz: vocês são feitura. E o que é ser feitura? Feitura é uma obra-prima. Você é uma obra-prima, é uma obra de arte. Foi feito singularmente, consoante a imagem do próprio Deus. Então você é uma feitura de Cristo. Foi criado nele para boas obras ou grandes obras. E quem te predestinou para isso foi o próprio Senhor. Então, o próprio Senhor, ele predestinou você para grandes coisas, para grandes obras. É por isso que você é expressão. E que expressão? Expressão da glória de Deus, expressão da vida de Deus, expressão do propósito de Deus para esse mundo, um mundo caído, em caos e sem Deus. É por isso que somos na Bíblia luz e sal, luz do mundo, sal da terra. Então nós somos embaixadores, estamos aqui, mas pertencemos ao céu, diga aleluia por isso. Nós temos uma morada, então o céu não é apenas o nosso destino, é a nossa origem, é o nosso lugar de origem. Nós somos de lá, pertencemos a Santa Jerusalém, pertencemos à Santa Cidade do Céu. Entender o propósito é importante. Então, qual que é o propósito da oração? Porque se eu não sei o propósito de alguma coisa, eu não vou usar isso, correto? E isso inclui a minha própria vida. Se eu não sei o propósito da minha vida, eu não vou usar a minha vida para a glória de Deus. Se eu não sei o propósito da oração, a minha oração será vaga, será sem sentido, ela será generalista. Eu vou orar apenas como um hábito da religião, porque eu nem sei o que é oração. Qual é o sentido da oração? Alguém pode achar que oração é uma espécie de monólogo, e não é. Alguém pode pensar que oração são apenas frases decoradas. Isso também não é oração. E muitas vezes eu posso ser culpado. Por quê? Porque às vezes eu posso subir no altar e fazer uma oração muito bonita. Uma oração assim: ó Deus eterno, soberano, Tu és o alfa e o ômega, Rei dos judeus, Rei de Israel, Rei da justiça. Tu és inigualável, Senhor, indescritível. Ah, Senhor, Tu és o portal da graça, rodovia da justiça. Ah, Senhor, Tu és. Aí alguém me escuta orar e fala assim: rapaz, isso é oração, não sei orar não. Se alguém me escuta orando assim, diz: se isso for oração, eu não sei fazer esse negócio. Mas quem foi que disse que isso é oração? O que é oração? Você acha que quando eu vou orar lá em casa, eu oro como? O que realmente é a oração? O que significa biblicamente a oração? Oração é uma reza? Não. Oração é o nosso decoreba? Não. O que é oração? Oração é o quê? Qual o entendimento bíblico sobre oração? Primeiro, é muito importante entender isso. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz: e quando vocês orares. Então, de acordo com Cristo, não é se você orar, mas quando você orar, quando vocês orarem. Então, de acordo com Cristo, não é uma opção, não é uma escolha. Oração não pode ser uma escolha. Ah, eu estou a fim de orar. Ah, eu acho que hoje eu vou orar. Assim como a comida é fundamental para manter você em pé, é fundamental para o seu organismo, para o seu corpo, a oração tem a mesma importância para o seu espírito. O que é a oração? Em outras palavras, a oração é o fôlego do cristianismo. A oração é o fôlego do cristianismo. Então, oração fala sobre isso. Então a palavra ensina que a igreja estava
continuamente investindo tempo em oração. Observe a igreja de Atos, por exemplo. A igreja de Atos não tinha apenas boa teologia da oração, não apenas sabiam o que era oração. A igreja de Atos efetivamente dedicava-se para a oração. Deus falou muito comigo hoje de madrugada. Ele falou assim: meu filho, no ano do crescimento, eu quero que vocês orem. E orem muito. Eu quero que vocês tenham a prática das disciplinas espirituais. Eu quero que vocês se consagrem muito. Eu quero que vocês busquem muito. Então, nesse ano do crescimento, isso aqui é intencional. Orar é intencional. Então, não apenas saber o que é oração, mas colocar em prática uma vida realmente de oração. Então, o ato de oração é muito mais do que aquilo que fazemos na refeição, por exemplo. Aquela coisa assim: Deus é jóia, abençoa essa boia. Tem gente que ora assim: que não faça mal, que faça bem, em nome de Jesus, amém. Alguns que oram para dormir: Senhor, contigo entro no sono. Eles não sabem o que é oração e a importância de dedicar-se para a oração. Então, um cristão sem oração é como um soldado que vai para a guerra desarmado. Então, qual é basicamente o efeito da oração? A oração é um remédio. Bispo, qual é o remédio? É um remédio contra qualquer desastre dessa vida. Vou repetir: a oração é o remédio contra os desastres dessa vida. Quer ver algo? Vou te dar um exemplo. Para de orar, você vai começar a pecar. Isso é fato. Se você para de ter uma vida de oração, o pecado fará parte da sua vida. O pecado vem vindo, muitas vezes sem muito alarme. No início até vem um remorso, mas daqui a pouquinho a mente é cauterizada. O efeito da oração também é vencer o pecado, porque a oração te deixa alerta. Vou repetir: a oração te deixa alerta. A oração tem esse efeito de aguçar seus sentidos espirituais. Oração. Então, se eu paro de orar, o pecado fará parte da minha vida. Bispo, como que eu faço para vencer o pecado? Volte a orar. Não, eu vou além. Eu não conheço nada que a oração não possa mudar. Não, eu vou falar mais forte. Posso falar mais forte aqui? Como um bom pentecostal que eu sou? Não tem nenhuma circunstância que não mude por meio da oração. Não tem. Não tem nada que a oração não mude, que a oração não transforme. Oração. Tempo dedicado para a oração. Então, basicamente, a oração faz isso. A oração, ela acalma a tempestade dentro de mim, para que eu possa acalmar a tempestade que está fora de mim. Dá para pegar isso aqui? Ok? Então, a oração acalma a tempestade dentro de você, para que você possa também acalmar a tempestade que está fora de você. Então, a oração tem este efeito. Spurgeon foi o príncipe dos pregadores. Spurgeon começou a pregar o evangelho com 26 anos. Ele atraía multidões, milhares de pessoas queriam ouvi-lo pregar. Era um homem tomado pelo Espírito Santo. Spurgeon disse algo assim interessantíssimo. Ele falou: em geral, jamais veremos muitas melhorias nas igrejas se a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes.
Oração. Oração. Tempo dedicado para a oração. Sabe, a igreja, ela tem esta marca da oração. A grande verdade é que a igreja, ela tem que resgatar este zelo. A igreja tem que entender a importância de não permitir que as coisas dessa vida, ou as inovações do tempo presente, possam sabotar aquilo que temos de mais importante e valioso. Porque a igreja é igreja não pelo marketing que ela tem, não pelos efeitos especiais, por nada disso, não pelas personalidades, não, mas aquilo que nós temos na igreja como disciplina espiritual, a nossa prática de fé, aquilo que nós carregamos, aquilo que nós cremos, como somos conduzidos assim. Preguei numa igreja um dia desses aí, que eu pregava, eu fiquei irritado no meio da pregação, mas eu continuei pregando, porque eu pregava, aí faziam assim, uau, aí eu continuava, aí diziam, uau, aí eu pregava, aí diziam, yeah, aí eu pregava, aí dizia, uou. Eu falei, gente, cadê o amém? O aleluia? O glória a Deus? O assim seja? Meu Deus, é nisso que nós carregamos, gente. Não é uou, uau, yeah, nossa. É amém, é aleluia, é glória a Deus, assim seja, eu creio. Não sei se eu sou um pastor velho demais, eu não sei. Ou se eu nasci na época errada. Mas tem alguma coisa comigo. Mas a gente precisa resgatar isso, a importância disso. Irmãos, eu fui numa igreja pregar um dia desses aí, Cássio, eu não consegui ficar no culto. Eu falei, eu vou ficar lá atrás, aí na hora de pregar vocês me chamam. O som era tão alto, mas era tão alto, gente, era tão alto o som, tão alto, que doía meus ouvidos. Eu falei, eu não estou conseguindo ficar aqui dentro de tanto barulho, tanto som. Meu Deus, é uma coisa estridente, uma coisa assim, não dá. Pode observar impactado, chega aqui, o som é gostoso, a altura é legal, você vem aqui, sabe, irmão, a gente tem cuidado com isso, a gente tem zelo por isso, a gente tem preocupação. Meu Deus do céu, eu estou errado, gente? É o que eu falo com os meus pastores, a pregação é igual um avião, você começa aqui, aí você vai decolando, de repente se aumenta a voz. Imagina um pastor pregar assim. Falo, meu filho, abaixa a voz, respira, vai pregando. Uma hora você sobe, você desce, você flui. O povo tem que ouvir a palavra. Eu estou errado, gente? Meu Deus, isso aqui é a igreja. Agora, uma coisa que eu aprendi é que qualquer oração que não nos move, não pode mover a mão de Deus. Então, o resgate da oração. Se a oração não move você, a oração também não moverá a mão do próprio Deus. Oração. Tempo dedicado para oração. Eu sou fascinado com a história de John Knox. Porque John Knox era um homem que fazia essa oração: Deus, ou o Senhor vai me dar a Escócia, ou eu vou morrer. Ou o Senhor me dá a Escócia, senão eu morro. Eu faço a mesma oração. Oh, Deus, o Senhor me dá Goiânia, Aparecida de Goiânia, Goiás, o Brasil. Eu não sei o que vai acontecer comigo não, Senhor. Porque tem que ser uma coisa que te consome, que mexe com você. Eu durmo e acordo pensando nisso, todo dia. Sabe, eu fico, meu Deus, como vou ganhar essa cidade? Como vamos ganhar essa cidade?
que a gente pode fazer, Jesus, para ganhar uma cidade inteira para Cristo? Então isso precisa me mover. Agora, essa questão aqui também é em qualquer outra área da sua vida. Se a oração, ela vem debaixo de pressão, ouça, a oração será atendida. Bispo, como assim? Ela move você. Intensidade, perseverança. Deus não ouve palavras não, gente. Você entende? Deus ouve diferente. Não são palavras que vão surpreender a Deus. Mas é o que? É a perseverança. É o grito da alma. É ser constante. É ser específico. Em outras palavras, é a alma gritar. É a alma gemer. Porque é isso que busca resposta. Resposta essa que dinheiro não pode comprar não. Resposta essa que a inteligência não encontra. Resposta essa que o homem não dá. Resposta que vem de Deus para a gente. É por isso que sem necessidade não existe oração. Bispo, como é isso? Antes do Senhor responder suas orações, sabe o que Ele faz? Ele coloca grande pressão sobre você para te levar a orar. Então, antes de Deus responder sua oração, Ele coloca muita pressão em você. Ele faz isso. Ele te leva a um lugar de prensa. Ele te leva a um jardim de dor. E é basicamente assim, é sempre no Getsemane, no jardim de dor, que sai de nós a melhor oração. A mais profunda, a mais sincera, a mais verdadeira oração. Então, alguém pode imitar as palavras do outro, mas não terá nenhuma utilidade, não terá nenhum efeito. A oração não será eficaz porque não tem pressão, não tem vida, não tem verdade. Então quem pode falar assim, bispo, por que a gente ora? E aí eu fiz aqui 3 questões importantes sobre a oração. Primeiro, coisas que me perguntaram, bispo, se Deus é soberano, então por que orar? Se Deus é soberano, então por que a gente tem que orar? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se Deus não pode ser influenciado por aquilo que nós falamos, então por que orar? E terceiro, se Deus não pode ser afetado por aquilo que eu oro, então qual é o sentido de orar? Se Ele é soberano, então para que orar? Ele sabe de tudo. Antes que a palavra saia da minha boca, Ele já sabe, então para que orar? Se Deus não pode ser influenciado por mim, então por que orar? Se Deus não pode ser afetado por aquilo que eu estou falando, então qual é o sentido da oração? Nós oramos também por 3 razões, por 3 motivos. Por que orar? Primeiro, Deus é soberano, como a sua palavra. Vou repetir, Deus é soberano como a sua palavra. Segundo, Deus está limitado pela sua palavra. E terceiro, Deus nunca violará a sua palavra. Bispo, não entendi. Por que isso é tão importante? Deus é soberano como a sua palavra. Está limitado pela sua palavra e nunca vai violar a sua palavra. O que quer dizer isso? Aquilo que Deus fala é lei. É lei para o homem, mas também é lei para o Criador. Ele não viola aquilo que Ele disse. Por que nós oramos? Porque Ele estabeleceu a oração. Porque aquilo que Ele diz é para a criatura, mas também é para o Criador. É para mim, para você, mas isso também é para o próprio Senhor. Por que oramos? Porque diz a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 26, versículo 7, que se a gente orar, Ele vai nos responder. Por que nós oramos? Salmos, de número 4, no verso 3, que Ele atende a nossa oração. Ele ouve a oração dos seus queridos. Por que nós oramos? Jeremias 33, 3, porque se você orar, Ele vai
responder você. Por que nós oramos? Porque diz a Bíblia, Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10, se a gente orar, Ele vai nos atender. Então tudo o que Ele quer é que sejamos perseverantes na oração, perseverantes na hora de pedir, perseverantes na hora de falar, perseverantes. Então quer dizer que, Tiago vai falar, que Deus ouve a oração de forma individual de cada um. Bispo, como que é? É isso? Deus ouve cada oração de forma individual. Bispo, como é isso? Deus analisa cada oração de forma individual. Bispo, não é atacado não? Não é atacado. Deus escuta cada pedido. Deus analisa cada oração de maneira individual. É por isso que Tiago diz, tem muita gente que pede, e não recebe, porque pede mal. Então o que seria pedir mal? Qual o grande ponto aqui de pedir? A gente tem que entender sobre os planos de Deus e o propósito que Deus tem para nós. Esse é um ponto importante. E você precisa refletir a respeito disso nesse finalzinho da palavra, para a gente já começar a orar. Diga aleluia. Por que isso é tão sério? Por que isso é tão importante? É fato, você sabe, Cristo, o Verbo encarnado, o próprio Deus, sim ou não? Diz a Bíblia Sagrada, que no princípio era o Verbo, e Ele estava com Deus, e Ele era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Todo mundo sabe que Ele é o próprio Deus, 100% homem, mas também 100% Deus. Aleluia por isso. Deus precisava orar, gente? Não, Ele é Deus, mas Ele orava. Jesus dedicava-se para a oração. Por quê? Porque a oração fala de dependência. Oração é o sinal completo de dependência. Oração fala sobre intimidade. É por isso que diz a Bíblia, orai sem cessar. Se eu quiser parar de pregar, eu posso? Pensa comigo. Eu sei que diverge, né, um pouquinho aí. É meio difícil falar assim, mas se eu quiser falar assim, ó, esse mês é um mês sabático para mim, eu posso, não posso? Posso. Se quiser tirar um mês inteiro de férias, eu posso fazer isso. Falar assim, ó, gente, nesse mês eu não prego, hein? Esse mês aqui eu quero descansar em nome de Jesus. Eu posso fazer isso, claro. Se eu quiser fazer o seguinte, ó, esse ano eu não vou cantar. Aleluia. Graças a Deus por isso, amém. Que assim seja. Tudo bem, é uma bênção, porque eu não canto mesmo. Se eu falar, olha, esse mês eu não vou tocar nenhum instrumento, ok, eu posso fazer isso, sou livre. Então se você falar, eu vou ficar sem pregar, sem cantar, sem tocar, olha, esse mês eu não vou servir na igreja, esse mês em nenhum departamento, misericórdia. Mas você pode ou não pode? Você é livre, você pode. Agora só tem uma coisa que você nunca vai poder parar de fazer. Como que é, bispo? Tem um negócio que você não pode parar de fazer em hipótese alguma. O que é? Parar de orar. Porque a oração é questão de vida ou morte. Vou repetir. A oração é uma questão de sobrevivência espiritual. Se você não tem tempo de oração, desculpa dizer, você vive tipo The Walking Dead. É um morto-vivo. Você virou um zumbi já. Porque se você não tem tempo de oração, você está morto, meu filho. Você virou um zumbi. Não tem vida em você. Não tem vida, é fato. Se você não dedica para a oração, tem um problemaço aí. Porque quem começa o dia orando, não termina o dia murmurando. Quem começa o dia orando,
não termina um dia murmurando. Qual o problema? Você acorda e já acorda assim, ó. Qual o seu tempo de oração? Eu te pergunto, qual é o seu primeiro pensamento do dia? Será se Cristo realmente é o primeiro pensamento do seu dia? Sabe por quê? Porque isso define tudo. Determina a sua vida. Porque senão nosso cristianismo é um cristianismo apenas verbalizado, apenas professado, mas não tem vida. Senão meu cristianismo é como um sepulcro caiado, é como um caixão florido. É bonito por fora, mas tem um defunto lá dentro. Não tem sentido. Então, Cristo dedicava-se para a oração, dedicava-se horas para a oração. É por isso que quando chegava na cidade ele dizia, abre os olhos e veja. Leproso seja curado. Efatá, ouvidos se abram. É por isso. É por esse motivo, porque se eu invisto horas com Deus, eu gasto minutos resolvendo problemas com os homens. Eu vou repetir. Se eu invisto horas com o Pai, eu gasto minutos resolvendo problemas com os homens. O nosso problema é que a gente investe tudo, é ou não é? A gente fica assim, ó, horas em negociações, dias em negociações, semanas, Deus, não acontece nada, Senhor, minha vida é travada, minha vida tem um problema sério, parece que Deus não me vê, tu nem conversa com o Pai direito, você nem investe tempo de qualidade. Volta, tu lembra no primeiro amor, você entrava assim no quarto, trancava a porta, ficava lá, poderoso Deus cantando, dizendo que no meu coração, Senhor, você ficava ali e você nem via as horas passar. Aí o tempo passou. O que aconteceu com você? Como que está a sua espiritualidade? Como que você está de verdade? Porque eu vou dizer, irmãos, que o ativismo religioso é um problemaço do tempo que a gente vive. É um problema. O legalismo é outro problemão que a gente tem. A gente começa a estar na igreja apenas por estar, a vir apenas por vir. Você entende isso? Isso é um problema. E aí eu quero que você ouça com atenção. Lucas 11:1 diz assim, Lucas capítulo 11 versículo 1, e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensine a gente a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Os discípulos disseram, Senhor, nos ensinem como orar. E aí sabe o que me espanta? 3 anos e meio de ministério, não foi isso? 3 anos e meio de ministério. Os discípulos tiveram apenas um pedido. E não foi multiplicar pães e peixes, não foi andar sobre as águas, não foi como curar os doentes, né? Não foi. Não foi o segredo da prosperidade. Não foi. Só pediram uma coisa. Jesus, como é que a gente ora? Por que orar é tão importante, gente? Porque os discípulos só tiveram um pedido. 3 anos e meio de ministério, só tem um registro, que é esse. Jesus, ensina a gente a orar. A gente quer fazer o que você faz. E aí, sei que isso aqui é um negócio meio polêmico, que sacode a nossa teologia mesmo, nossas ideias. Mas Jesus, quando ia orar, sabe o que ele fazia? Deixava os discípulos a sós. Quando ele ia orar, sabe o que ele fazia?
ele subia a um lugar solitário, ele ia para um deserto, ele ficava num jardim sozinho. O texto sempre diz, deixando os discípulos, ele se afastava para orar sozinho. Sabe por quê? Porque oração é isso. A gente só gosta de orar em grupo, mas tem um problemão na oração em grupo. Todo mundo aumenta a voz, todo mundo fala mais alto que o outro, e ninguém entende nada. Na oração em grupo, todo mundo aumenta a voz e não diz nada. E aí, a oração em grupo, ok, existe, a gente vive aqui na igreja, orações em grupo, vigílias de oração, período de oração, tempo em oração, ok, mas parece que às vezes vira uma disputa de quem ora melhor, de quem ora mais alto, de quem tem mais fogo, quem tem mais fervor espiritual. Não é oração, gente. Oração. Deixando os discípulos sozinhos, se retirava para orar. Sabe o que eu tenho entendido nos últimos dias? Que a espiritualidade verdadeira, a maioria das vezes, ela vem silenciosa. É quando a emoção passa. É quando não tem mais borboletas no estômago. Os arrepios acabam. É nessa hora que a gente entende o que é de verdade uma espiritualidade. Esse é o momento. É quando parece que não está fazendo sentido nada. Porque a gente se move muito na emoção. Ai, eu estou sentindo. Ai, que bacana. Ai, meu Deus do céu. Não. Normalmente, o mais profundo não vem num barulho. Vem num vento suave. É sozinho. As maiores experiências da minha vida não foi em público, foi no meu secreto. Quando ninguém me viu, Ele me viu. Ele me enxergou. Esse é o grande ponto. Essa foi a grande questão. Cristo era comprometido com a oração. Sabe, eu posso terminar esse momento dizendo isso. A grande verdade é que todo grande avivamento começa com você sozinho dentro do seu quarto. A grande verdade é essa. Historicamente na igreja, para substituir Judas como apóstolo, a igreja orou. Quando Pedro estava ali à espera da execução, a igreja orou. Quando os apóstolos foram presos e espancados, a igreja orou. Qual foi a prova da conversão de Paulo a Cristo? Você lembra? Que ele estava o quê? Orando. Quando a igreja, em Atos 2, ficou cheia do Espírito Santo, a igreja fazia o quê? Orava. A igreja estava orando. Não tem como esta igreja viveu o tempo do crescimento, o ano do crescimento, se não for através da oração. Vou dizer algo para você. A gente pode querer fazer qualquer estratégia aqui, qualquer estratégia humana, isso tem prazo de validade. Quer ver esta igreja crescer mesmo, como nunca antes cresceu? Quem ama a sua igreja, diga amém. Bora ver essa obra crescer, avançar, esse prédio não caber de gente, nenhum culto. Quer ver isso? É investir tempo no secreto. Sabe por quê? Porque a oração é semente, e quem dá o crescimento é o próprio Deus. É Ele quem faz. Então, esse invocar isso é chamar, clamar, gritar, proclamar. E se a gente invoca, Ele vem. Ainda bem que Ele sempre vem. Ainda bem que Ele sempre vem. Ele sempre faz. Ele sempre revela sobre nós algo tão poderoso e algo tão especial. Diga aleluia por isso. Oh, aleluia. O Espírito Santo está se movendo sobre você. Está te levando a um nível novo. Aleluia. Te
te levando a um tempo do sobrenatural. Existe uma liberação do Espírito Santo, algo forte, intenso sobre você. Eu sinto isso. Ele está aumentando aí as suas musculaturas espirituais, dando mais envergadura para você. Ele está ampliando, te fazendo crescer. Existe algo novo da parte de Deus, uma unção nova que está sobre você, uma graça nova que flui sobre você, uma bênção de Deus que transborda de maneira tão especial. Certa vez havia um homem que achava que a cura estava no tanque, e não era o tanque. Ele achava que o segredo era o anjo descer, mover as águas do tanque de Betesda e alguém levar ele primeiro. Mas a cura não está no tanque, nem nas águas movimentadas. A cura está nas palavras de Jesus. Pois diz a Bíblia, em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e essa verdade vai libertá-lo. A verdade da palavra de Deus. Sabe o que eu vejo? Porque o reino de Deus não consiste em palavras. E são palavras ao vento, não consiste em palavras ao vento. Consiste no poder. O Evangelho é o poder de Deus. Eu vejo o poder de Deus vindo sobre você. Eu vejo o poder de Deus colidindo com a sua vida. Sabe por quê? Porque eu consigo ver o zelo de Deus com você, o cuidado de Deus com você, uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você é aquilo que Ele diz que você é. E hoje Deus te trouxe aqui só para você escutar isso aqui. Tudo que o inimigo projetou, toda a armadilha que ele preparou, o próprio Deus te livrou. Eu vejo o livramento, eu vejo a proteção, eu vejo o espírito de morte partindo para muito longe, muito longe, muito longe. Não pode tocar em você. Eu falo pelo Espírito Santo, eu estou tendo essa percepção sobre você. Ele me diz, diga ao meu filho, que eu tenho para ele favor e graça, cuidado e proteção, bênçãos tão especiais sobre você. Ele diz assim, diga ao meu filho que eu preparei esse momento, eu preparei essa noite para abrir as comportas e para levá-lo a viver algo que será realmente indescritível para a glória de Deus. Um casamento na palavra, uma família em Deus e um tempo de alegrias tão especiais sobre você. Se o inimigo veio por um caminho, por 7, ele terá que fugir agora da sua presença, porque o novo tempo chegou para você em o nome de Jesus Cristo. Diz a Bíblia que a gente deve batalhar pela fé. E batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que uma vez foi dada aos santos. Em um tempo tão místico, onde pessoas querem viver algo tão assim místico, a gente não precisa disso. Você não precisa disso. A gente não precisa de criar efeitos para o sobrenatural. Sabe por quê? O sobrenatural é simples. O processo é simples. Só que o resultado sempre é muito extraordinário. Em um tempo que se cria tantas coisas e se inventa tantas teorias por aí, em um tempo onde igrejas estão banalizando e profanando o santo, você não precisa disso. Você tem acesso direto, você tem intimidade com o Senhor, Ele pode se revelar de forma tão especial a você. É por isso que a gente não pode criar um espetáculo, criar um show da fé. Não, a fé é o nosso sobrenome. A fé é a marca da nossa vida. Nós
nos movemos em fé. Nós somos isso, homens e mulheres que andam não por vista, mas nós andamos pela fé. Como se criar uma igreja saudável? Como a gente ser cristãos de verdade? Não apenas nominalmente, mas de verdade, vivendo uma vida de fé. Sabe, uma coisa que eu me preocupo muito na igreja é que eu nunca posso ser um guru. E sabe, eu fujo disso. É por isso que sempre eu me escondo. De tempos em tempos eu me escondo. Sabe que falaram comigo durante muito tempo? Ai, bispo, no Brasil não tem mais uma evidência do ministério de curas. Porque houve um tempo que era R.R. Soares. Houve outro tempo que foi Valdomiro Santiago. Bispo, você pode ser a pessoa, você pode ser a personalidade no Brasil, porque quem se move em curas, bispo? Você se move em curas. Bispo, é só você fazer algo, é você tomar esse lugar no Brasil, porque bispo seria tão diferente. Ah, irmãos, eu corro desses negócios, eu corro disso. Sabe, no início da nossa igreja, a gente poderia ter pegado um galpão em Goiânia, Aparecida, um galpão para 10 mil pessoas e falar: aqui cura, milagre, poder, unção, profecia, revelação, e vamos lá. Ah, mas essa não é a igreja que Deus quer. Essa não é a igreja que Deus quer. Uma igreja que se move apenas pelos dons, não, a gente também se move em dons, mas uma igreja que é zelosa, aonde todos se movem no Espírito, aonde não tem uma personalidade, não tem um guru, aonde não tem essas coisas. Então, eu sou intencional muitas vezes, intencional, ao ponto de muitas vezes orar por curas, outras vezes nem orar por curas, muitas vezes mover em revelações, outras vezes nem mover em revelações, muitas vezes frustrar expectativas de alguns para dizer: não, eu não posso ser um curandeiro, eu não posso ser um guru, eu não posso ser um adivinho, eu tenho que ser aquilo que Deus quer que a gente seja como igreja. É por isso que se passam os anos, nossas raízes ficam cada vez mais fortes e profundas, ao ponto de entender o que? Aonde todos aqui são ministros do Evangelho, são ferramentas de Deus, e nós construímos algo que não tem prazo de validade. Nós construímos algo que será até a vinda de Jesus Cristo de Nazaré, até que Ele venha. Até que Ele venha. O que construímos como igreja? O que somos como igreja? Você só precisa da verdade da palavra de Deus. É disso que a gente precisa. É disso que a gente precisa. É por isso que somos bereanos nesta igreja, né? Pode descer um anjo aqui. Se o anjo falar alguma coisa que não esteja na palavra, declaramos anátema. Ficamos com a palavra. Escolhemos a palavra. Então, não são anjos, não são palavras aqui de alguém, de um homem, não. É aquilo que a palavra nos ensina. E a palavra que diz que certamente tudo irá bem para você. É a palavra que diz que Deus te ungiu com óleo, e com o óleo da alegria. Então hoje, Deus cura seu coração, Deus sara a sua alma. Ele diz: minha filha, apenas descanse, porque a opressão é arrancada, a agonia é arrancada, a dor da alma é tirada, e seu coração é sarado. Tentaram defraudar seu coração, tentaram gerar dores e traumas em você, mas eu quero que você olhe para a linda obra do Pai que se manifesta sobre a sua vida. Eu quero que você olhe e veja o cuidado de Deus contigo. Um novo tempo chegou. Aleluia.
O novo tempo chegou. O inimigo queria te colocar em um quarto fechado e escuro, em um lugar sem sol e sem vida, porque você dizia: não sei o que está acontecendo, porque isso sufoca a minha alma. Hoje você verá a beleza da tempestade, que Deus é o Deus dos dias que são dias de sol, mas também Ele é o Deus dos dias de nuvem. Ele também é um Deus da tempestade. Ele diz para você: minha filha, quando eu me levanto, eu digo: acalma a tempestade, e ela se acalmará. Não, a dor da alma não tem poder, a depressão não fica de pé, a agonia não prevalece. O novo tempo chegou sobre a sua vida. Não vão sabotar você. Toda armadilha agora foi completamente quebrada. Deus agora dizendo: eu coloco para você, eu coloco para você um caminho pavimentado pelo próprio Deus, para o seu crescimento exponencial. Ninguém pode fechar a porta que Deus abre para a sua vida. O novo tempo chegou. Não, em nenhum escritório, em nenhum lugar, não tem permissão, não tem poder para ofuscar o brilho de Deus. Deus mandou dizer para você: apenas veja aquilo que eu vou fazer. Ele fecha a boca da língua má, ele diz: eu vou trabalhar na sua vida como justo juiz. Eu farei algo tão grande, tão poderoso, para que todos vejam meu braço forte, que opera fortemente na sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! 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 Moisés disse: não me faça sair daqui sem a sua presença. Eu não darei um passo sequer sem a sua presença. Não me faça sair deste lugar sem a sua presença. Então, quando eu oro, a presença de Deus na minha vida, ela é estabelecida. E essa nuvem de Deus me conduz. Se a nuvem para, eu paro. Se a nuvem anda, eu também ando. Eu sou guiado, eu sou direcionado pela nuvem de Deus, por essa nuvem de Deus. Nuvem de Deus. A nuvem de Deus.
Diz a Bíblia que Ele é o socorro bem presente na angústia. Diz a Bíblia que Ele é a nossa força. Ele é o nosso esconderijo. Diz a Bíblia que Ele é a nossa proteção. O Espírito Santo me ordena dizer: dos teus lábios sairá um lindo testemunho, da sua boca sairá um cântico novo. Hoje se manifesta um milagre sobre a sua vida, a intervenção dos céus na sua vida. O Espírito Santo me impulsiona a dizer isso para você. Minha filha, apenas veja o que eu estou fazendo na sua casa. Apenas veja o milagre que eu estou realizando hoje aqui. Eu vejo correntes quebradas. Tudo que estava aprisionando você está agora completamente destruído para a glória de Deus Pai. Você é livre. Eu via remédios controlados em uma mesa e o mover sobrenatural do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu vejo uma ação tão poderosa de Deus agora sobre a sua vida. O Espírito Santo me manda dizer: diga à minha filha que não é que eu vou realizar um milagre. Hoje eu já fiz o milagre acontecer, porque o novo de Deus chegou para você. Uma nova estação chegou para você. Um novo tempo chegou para você. Eu vejo um arco-íris. Eu vejo realmente um sinal da aliança. Eu vejo um novo tempo. O que era um lugar de dor, agora é um testemunho para você contar para todos. O milagre já aconteceu, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Alguém diga aleluia. Alguém diga aleluia. Alguém diga aleluia. Quero orar. Dá um pouco da água. Sabe que quem serve um copo de água para um profeta tem galardão de profeta. Imagina vocês que servem todo o altar de Deus e que fazem com tanta excelência para Jesus toda a ordem do culto, para que aconteça este culto. Imagine um galardão no céu. Alguém diga aleluia. Abra as mãos assim. Diga eu creio. Diga com fé. Diga eu creio nesta palavra que está sobre a minha vida. Diga eu creio que o Senhor me conduzirá para uma nova estação. Diga amém. Se você pode, agora se ajoelhe onde você está. Vamos. Bispo, mas eu não sei orar. Sabe sim. Só ora. Só fala. É tão difícil eu falar. Então só grita. Bispo, mas eu não consigo gritar. Então só chora. Bispo, mas eu não consigo chorar. Só geme. Deixa a alma falar.
Deixa a alma falar. Hoje não ora como você orou muitas vezes na vida. Não faça uma vã repetição apenas, mas ore como a primeira vez. Ore como talvez você nunca orou antes. Ore como um filho fala com o pai, sem protocolos, sem resistência. Apenas fale como um filho. Apenas exponha para o seu pai, apenas converse com o seu pai. Apenas honre seu pai. Se você pode, nesse momento faz isso. Ore com intensidade. Ore com verdade. Ore com fé. Ore para valer. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Queremos voltar ao primeiro amor, ao íntimo, a um lugar de intimidade, ao primeiro amor, a primeira afeição.
mas sim um deleite. E que nem é comportamento, mas sim afeições. Que você descubra que a fé não fala sobre você cumprir uma lista rígida de regras, mas a fé fala sobre intimidade com o Senhor, uma relação profunda com o Senhor. Que você descubra que não é como você ou eu estávamos acostumados, mas você tem uma leitura diferente de mundo, de vida, de realidade. A nossa ótica muda, a nossa visão muda, tudo muda. E eu oro por você em nome de Jesus. Eu oro para que a sua fé não venha a ser uma fé trivial. Não. Eu oro por você para que a sua fé venha a ser de verdade. Eu oro por você, abençoo sua vida aqui agora, para que você viva em Deus tudo que Deus tem para você. Eu ministro poder e graça, unção e autoridade. Eu abençoo a sua vida para que você viva o que o Pai tem para você. Abençoo sua casa, abençoo sua família, abençoo seu relacionamento, abençoo seus filhos, seus pais. Eu te abençoo nesta hora, seus negócios, sua empresa. Abençoo você em o nome de Jesus Cristo. E eu oro para que você viva em o nome de Jesus uma sexta-feira que será memorável, uma sexta-feira que será muito especial. Eu rogo ao Pai por você, e eu profetizo em fé que o novo tempo é chegado para a glória de Deus. E se alguém crê, eu te convido a reagir na medida que você acredita nesta palavra. Diga aleluia. Não, diga aleluia. Aleluia. Vou terminar, vou dar essa bênção final agora, em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui com alguma enfermidade no corpo, é só você fazer assim com a mão. Quem tem alguma enfermidade, entrou aqui, qualquer enfermidade no seu corpo, faz assim, ali atrás. Mais alguém? Qualquer enfermidade no corpo? Também, mais alguém? Qualquer enfermidade? Qual enfermidade? Muitas dores, mal conseguiu, fibromialgia. Peguei minha mão aqui, vem cá. Poder e virtude sai deste toque. Você está agora curada, completamente curada. E essa cura é integral, ela é completa, corpo, alma e espírito. Seja livre agora, em o nome de Jesus, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Está pronta? Você está curada. Relaxa o corpo, pernas, tudo. Faz um movimento abrupto, qualquer coisa. Você está curada. Você está curada. Movimente-se agora, deixa eu ver. Está sentindo o quê? Nada? Cristo te curou. Não sente? Não, meu Deus do céu, Nada? Mesmo? juro por Deus, Quem te curou? Senhor. Está curado em nome de Jesus. A cura é esse presente que o Senhor te dá. É o milagre que se manifesta e se manifesta completamente sobre você. Que enfermidade no seu corpo? No colo do útero? Você está curada. Poder e virtude saem deste toque. E o mal que queria prevalecer contra a sua vida não pode mais prevalecer. Seja curada. Seja curada.
seja curada. Seja curada. Seja curada. Completamente curada. Em o nome de Jesus. Faça exames. Pega os diagnósticos. E testemunha essa cura. Tinha mais uma pessoa, não tinha? Quem era? Você? Pegue minha mão. A cura é um presente. E Ele te deu esse presente. Ele ama curar. Tem que fazer tomografia. Seja livre. Essa mão não é a minha mão agora. Essa mão é a mão do próprio Deus. Seja livre. Completamente livre. Oh, eu sinto o Espírito Santo tocando. Eu sinto o Espírito Santo te tocando. Eu sinto o Espírito de Deus te tocando. Descanse o coração, porque nenhum mal pode prevalecer contra a sua vida. Ser curado agora. Olhe para mim. O mal não pode prevalecer mais. Está pronto? Toque agora. Mesmo? Está curado? Eu tô curado. Quem te curou? Foi Jesus. Está curado em nome de Jesus Cristo. A cura é um presente de Deus. A cura é um presente de Deus. A cura é um presente. Qual a enfermidade? Para mim, em nome de Jesus, seja curada para a glória de Deus. Que todo mal desapareça, desde a sua mente, no seu corpo. Nenhum mal tem permissão para prevalecer. Seja sarada, completamente sarada. Dá um abraço aqui. Eu digo em nome de Jesus, em o nome de Jesus, o mal não tem autorização sobre a senhora. A senhora é livre, para a glória de Deus. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Quero ouvir o testemunho da senhora. Que assim seja. Que enfermidade? Pegue minha mão. Vinte anos. Ficou muito tempo sem andar. Poder e virtude sai deste toque. Cristo é a cura. Cristo é o nosso milagre. Então, em nome de Jesus Cristo, seja livre, seja curada, completamente para a glória de Deus. O mal vai embora e não pode mais voltar sobre a sua vida. Receba a cura. E se alguém crê, diga amém. Poder e virtude. Em nome de Jesus.
Passou? Passou. Quem te curou? Jesus. Está curada em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Alguém diga aleluia. Deixa eu dar a bênção final. Quem mais? Quem? Abra as mãos assim todos. Diga eu creio. Diga forte, eu creio nesta palavra sobre a minha vida. Diga, Cristo é a minha cura. Digam graças a Deus. Deixa eu terminar dessa bênção. A minha oração é para que você tenha experiências profundas nos próximos dias. Minha oração é para que haja sobre a sua vida visões sobrenaturais de Deus. Pega meu celular aqui, por favor. Esse aqui. Obrigado. Ó. Cecília mandou aqui no grupo da família. Aí eu estava vindo para cá. Aí eu estava vendo. A câmera consegue chegar aqui perto do meu celular? Consegue? Bem pertinho? Bora ver se a câmera é boa mesmo. Dá. Ixi, não tá legal. Tá legal? Hã? Mais? Deixa eu ver. Aqui? Assim? Mais para frente? Aqui? Aqui? Isso aqui foi hoje? Aí a Cecília mandou. Aqui eu estava vendo agora. Olha isso aqui. Como que saiu o áudio aqui? Não tá não. Será? E eu não entendo desses negócios aqui, não. Esses trem tecnológico aqui. Vou dar a bênção, mas olha isso aqui. Ah, como você tem esse vídeo? Ela mandou para você? Então olha aqui. Estava vendo esse vídeo chegando aqui, olha isso aqui. Ih, tô dando print. Sabe que é igual rede social. Eu não mexo em rede social por isso. Eu não entendo. Aqui, ó. Você tá sonhando? Hã? Sonhando com quem? Com quem você tá sonhando? Um céu. Hã? Céu. Com quem? Hã? Ó, eu tava... Na verdade, nos últimos dias, aí eu fui ver esse vídeo, né, agora. Falei, que negócio é esse, Cecília? Falou, de um tempo pra cá, você tá acordando de madrugada. Acordando não, né? Você dispara a rir. Aí tu fala que tá no céu. Aí você tá com Jesus. E não sei o que. Ouça o que eu vou dizer. Nos próximos dias, você vai ter sonhos, visões e revelações sobrenaturais. Não, vou falar mais forte. Prepare-se para ter experiências profundas com o Senhor.
Ele visitará os seus sonhos nesses dias. Alguém crê nisso? Ele te dará revelações profundas nesses dias. Diga, eu creio. Então abre as mãos assim. Pode se colocar em pé. Deixa eu terminar já. A gente teve formatura ontem da escola ministerial, muitos se formaram, né? E outros cursos da igreja, maturidade de impacto, escola de discípulos, teológico da igreja. Mas fazer um pedido para vocês, um pedido. Você que não fez escola ministerial ainda, faça. É online, viu? 100% online. Bispo, onde tem a inscrição? Vai na minha bio do Instagram. Na igreja também tem? Não sei. Na minha tem. Vai lá no link da minha bio do Instagram. E lá tem o link de inscrição para a escola ministerial. Faça. É muito importante que você faça a escola ministerial. Então hoje vai lá no Instagram, só colocar Rinaldo Silva lá, e aí, meu nome é um problema, né? Rinaldo Silva, não é Reinaldo, Rivaldo, nem Ronaldo, é Rinaldo. Então você vai lá, nem Reginaldo, aí você vai lá, né? E aí tem o link na minha bio, aí você faz a inscrição da escola ministerial, são 6 meses de escola ministerial, está tudo gravado online, também tem 2 aulas por mês, que são aulas ao vivo, pelo Zoom, mas é muito importante que você desenvolva na sua vida isso, a profundidade com Deus, também a chamada que você carrega. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê todos os dias a paz. Nós te abençoamos para o melhor tempo da sua vida até aqui. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vai em paz.